dia, gente! Como é que vocês estão? Estão bem? Eu espero que sim. Estão estudando, fazendo as atividades. Olha que eu quero ver tudo depois, tá? Eu não vou deixar passar nada. Então vamos lá. A gente vai continuar a aula, certo? Falando sobre o solo. Na aula anterior que a gente viu, a gente falou muito sobre o solo, que o solo é algo muito importante, né, pra gente plantar, pra gente fazer qualquer outra coisa. Então a gente precisa cuidar do solo, porque uma vez destruído, ele não vai se recompor novamente, certo? A tia falou também de queimadas, erosão, desmatamento, né? Desmatamento é quando a gente tira uma árvore, por exemplo, não replanta, deixa aquele lugar vazio e aí fica desmatado. Será que isso é o certo? Não, né? A gente nunca deve desmatar nada, para que não haja uma consequência futura na nossa natureza, certo? Temos também as queimadas, certo? Queimadas, qualquer tipo de queimada que você fizer vai estar gerando empobrecimento do solo, o solo vai ficar mais pobre, assim ele não vai poder dar frutos, dar legumes, certo? E a erosão, né? Um exemplo de erosão é quando uma água, pode ser praia, pode ser um riacho, um lago, arrasta toda aquela parte do solo junto com ela. E aí acaba empobrecendo mais ainda o solo, destruindo aquela área da floresta, do solo, enfim. E hoje a gente vai continuar falando do solo, mas a gente vai falar sobre a poluição do solo. Então eu quero que vocês peguem o livro de ciências de vocês e bote na página 26, tá? Vou pegar aqui o livro também. Vamos começar por ciências hoje, para a gente continuar e não perder o foco. Vamos lá. A gente vai falar sobre os principais fatores da poluição, né? O primeiro deles, sempre o solo ele vai estar empobrecido e contaminado pela ação do homem, certo? Então, nós que fazemos isso, então a gente tem que cuidar do solo. O primeiro deles é o uso incorreto do agrotóxico, certo? Exemplo, o agrotóxico, ele é um remedinho, vamos dizer assim, que bota nas frutas e nos legumes para crescer mais rápido, para serem vendidos mais rápido, certo? Só que você botando muito agrotóxico nesses alimentos, esse remédio ele vai descer para a terra e aí aquele solo que antes ele dava muitas alfaces aqui no caso, ele não vai estar mais tão rico de proteínas assim, entendeu? Então não vai estar cheio de alface, o solo vai ficar empobrecido pelo uso exagerado do agrotóxico, certo? Aqui temos o exemplo de alface, na plantação de alface. Aí vem lá o seu João. Seu João coloca agrotóxico nas frutas e nos legumes dele para que cresça mais rápido, para que ele venda mais rápido e ganhe um bom dinheiro. Só que ele está fazendo isso, está fazendo de uma forma legal, positiva para ele, mas para o solo não está, porque está prejudicando o solo, né? Está empobrecendo o solo, então isso não é o correto, tá? Outra ação também que resulta na poluição do solo é o lixo, né? Os terrenos afetados por isso, pelo lixo acumulado, né? A gente passa por às vezes uma rua que tem uma determinada área que tem muito lixo. E aí, esse lixo ele pode ser variado, né? Aqui temos exemplo de latinhas, as pessoas às vezes podem jogar uma TV fora porque não sabem descartar corretamente uma TV. Pode descartar um sofá. Quem é que já viu um sofá aí no meio da rua, né?
sua família. Porque essas pessoas elas não sabem descartar corretamente um sofá, uma geladeira, garrafas de vidro, garrafas de plástico, certo? Janelas também, quando alguém vai fazer uma reforma na casa e aquela janela já não presta mais, rebola a janela, papel principalmente. Então, assim, todas essas coisas têm um tempo de vida, né? Às vezes dura 100 anos, 200 anos para se decompor. Então, imagine aí, um exemplo, você esperar 200 anos por uma garrafa de vidro se decompor, é muito tempo. Então, a gente tem que descartar o lixo corretamente, certo? Vamos aí para a parte rosa, né? Onde tem um homenzinho, que eu até dei o exemplo aqui, certo? Do seu João, na plantação de alface deles, tá? Vamos aí. Poluição causada pelo agrotóxico. Quando utilizados de maneira indiscriminada, quando a pessoa ela usa de maneira incorreta, de uma maneira exagerada, né? Os agrotóxicos eles podem se acumular no solo, causando a sua poluição e a contaminação das águas subterrâneas, né? Então, assim, gente, no solo, debaixo do solo, temos água. Vamos botar aqui, água. E aí, imagina, esse remédio aqui que o seu João colocou, tá aqui na plantação, mas ele desce para o solo. Acaba contaminando o solo e também acaba contaminando a água que fica aqui debaixo do solo, certo? Nos lençóis freáticos. E aí essa água já não dá mais para o consumo, já não dá mais para qualquer outra coisa porque ela está contaminada, certo? Vamos seguir aí. Além disso, muitas dessas substâncias tóxicas são absorvidas pelos vegetais e ingeridas pelos animais, podendo lhes causar morte. Exemplo, tá aqui uma plantação de alface, certo? Aí vem uma galinha. A tia não sabe desenhar a galinha ali. Ai, Jesus. Vamos lá. Vem uma galinha. A galinha, perfeita a galinha ela vai comer o alface, certo? E aí, como o alface tem muitos agrotóxicos, essa galinha ela pode morrer, entendeu? Então esse é só um exemplo básico aí. Não é só com a galinha que acontece isso, mas com outros animais também, certo? Vamos lá continuando. Quando ingerimos alimentos contaminados por essas substâncias, elas vão se acumulando em nosso organismo, podendo levar a graves intoxicações e ao surgimento de doenças como o câncer, certo? Então, nós consumimos esses alimentos que têm agrotóxicos, sim. E aí, vai chegar um tempo que ele vai se acumular no nosso organismo, certo? E aí vai poder gerar alguma doença, um tipo de doença que se gera o câncer. Ah, tia, mas eu não vou comer mais nada agora porque tudo tem agrotóxico. Não é isso, tá, gente? Por favor. É alguns alimentos que tem, tá? Por isso que existem também produtos orgânicos. Orgânicos são aqueles produtos, são aqueles frutas e legumes que não usam agrotóxico. Por isso eles são mais vermelhos, como os tomates são maiores, são vermelhos, né? E são mais caros também, tá? Virando aí na página 27, a gente vai continuar falando sobre a poluição causada pelo lixo, tá? Quando o lixo é jogado de qualquer forma e em local inapropriado, como terrenos baldios, há consequentemente a poluição do solo, né? Nesses casos, acaba ocorrendo a proliferação de ratos, baratas, moscas e a produção de chorume, tá? Então, assim, vocês já devem ter passado por um terreno baldio e devem ter visto muito lixo,
talvez um sofá, talvez uma geladeira quebrada que não funcione mais, talvez uma TV, pelo uso incorreto, né, pelo descarte incorreto desses objetos, certo? E aí, esses produtos, eles acabam com o tempo agredindo o solo e as águas dos lençóis freáticos que ficam abaixo do solo. Temos aqui um exemplo. Fingimos que esse aqui é um terreno baldio cheio de lixo, tá? Que você vê em um terreno baldio na rua. E aí, esse lixo aqui todo, ele vai para o solo, certo? E aí, desse solo, ele solta um gás. Esse gás é o chorume. Vamos supor que aqui esteja chovendo, tá? Tá chovendo aqui. E aí, ele solta esse gás, certo? Chove aqui no lixo, como vocês podem ver o exemplo aí. Esse lixo, ele solta um gás que acaba invadindo o lençol freático. Mas, tia, que gás é esse? O chorume. Como vocês podem ver no livro, um exemplo muito bem disso. Certo? E esse lixo aqui, ele não fica guardado, certo? Ele fica exposto. Então, nesse terreno baldio aqui tem moscas, tem baratas, tem ratos, né? Então, ninguém quer ter isso por perto. Então, a gente tem que cuidar do nosso meio ambiente. E aí, esse gás aqui, ele é muito prejudicial, ele tem um cheiro muito forte, né? É um odor desagradável, e aí ele acaba passando para a água dos lençóis freáticos, tá? O lixo que fica exposto ao ar livre serve de alimento para moscas, baratas, ratos e outros transmissores de doença. Por isso, faz-se necessário colocar em recipientes adequados e bem tampados. Então é por isso que a gente deve ter em casa um cesto de lixo grande, com um saco, que quando tiver cheio, a gente possa fechar e colocar na calçada para que o caminhão do lixo possa vir pegar e colocar no lugar adequado, tá? Não em terreno baldio, porque isso é muito errado. Se você faz isso, vamos mudar esses hábitos, tá? De colocar papelzinho no chão, porque tudo isso gera doença, né? Mosca, barata, rato, todos esses animais, eles trazem doença. Então, você não quer ficar doente, nem quer deixar a sua família doente, né? Então, a gente precisa ter cuidado. E o que fazer com esse lixo? Tia, a gente sabe que não pode colocar lixo no chão, mas o que a gente faz com esse lixo? Vamos lá prestar atenção e ver aqui. Além do tratamento da água e da rede de esgoto que já estudamos, a coleta de lixo também faz parte do saneamento básico. Cabe ao poder público dos municípios fornecer esse tipo de serviço e armazenar o lixo produzido em aterros sanitários. É o que eu falei. A gente pega o lixo que tem na nossa casa, bota no saquinho, amarra e deixa lá fora para o carro do lixo passar. O carro do lixo ele é disponibilizado pelo município, né, para deixar a cidade limpa. E esse lixo ele vai para um aterro sanitário, ele vai para um local apropriado para aquele lixo, tá? Então é isso. O que é um aterro sanitário, né? Nos aterros sanitários, o lixo é decomposto em camadas, isolados por camadas de argila e mantas de polietileno, que é plástico. Nesses locais, geralmente existem sistemas de drenagem que evitam a passagem do chorume para o solo. Então, muitas vezes, em aterros sanitários, porque eu não vou dizer todos, porque às vezes não acontece isso, esses aterros sanitários, eles têm uma camada de plástico, certo? E aí esse lixo ele é colocado em cima dessa camada para que aquele gás lá que a tia falou, o chorume, não vem ultrapassar o solo e nem as camadas dos lençóis freáticos, que é onde fica a água, certo? Então, é isso, tá? A tia vai falar com vocês agora algumas questões da atividade que eu vou passar, tá?
Aí na página 28, coloquem aí. Na primeira questão, você vai identificar as formas de poluição do solo em cada imagem a seguir. Preste atenção. Na primeira imagem, o que você vê? Será que é no terreno baldio? Será que é num aterro sanitário? Aí você vai ver qual é a forma, né, de poluição que está sendo dada aí para você no texto. Você vai escrever, tá? E aí na segunda imagem tem quem? Tem um homem, né, com agrotóxicos, né? Então é o uso de agrotóxicos, tá? 2. Rogério está pensando em usar agrotóxicos na sua plantação de café. Enumere os problemas que essa atitude pode causar para convencê-lo a não usar. Então o Rogério está querendo botar agrotóxicos na plantação de café dele, e aí você vai dar exemplos, passar uma sequência e escrever por que ele não deve usar agrotóxicos, certo? Na 3, você concorda com a afirmativa abaixo? Sim ou não? Justifica a sua resposta. O ser humano é o principal responsável pela degradação do solo? Será que está certo? Será que sim? Será que não? Então você vai pensar aí, né? Se o homem como um todo, homem, mulher, criança, independente, ele é responsável pela degradação do solo, só ele que pode fazer isso? Vocês vão pensar e vão justificar a resposta de vocês. 4. De que forma o lixo pode causar prejuízos ao solo? Aí você vai colocar todas as formas que a tia falou aqui e que tem no livro de vocês, certo? Como esse lixo pode prejudicar o nosso solo? E na última questão, qual o tratamento dado ao lixo produzido no seu bairro? Pesquise ou faça entrevistas para descobrir o destino dos resíduos e escreva abaixo e depois converse com a sua turma, né? Então você vai pesquisar em seu bairro como é que o seu lixo produzido ele é tratado, para onde é que ele vai. Se ele fica no terreno baldio ou se ele vai para um aterro sanitário adequado, tá? Então, meus amores, eu quero que vocês vá para a página 25, que agora a gente vai fazer a correção da atividade anterior, certo? Já vai apagar aqui. Vamos lá. Primeira questão da página 25, você vai numerar as alternativas de acordo com a ordem da formação do solo, tá? Fungos, plantas e bactérias vão se instalando e fragmentam ainda mais a rocha. Qual vai ser o número dessa frase aí? Qual vocês colocaram? Eu espero que seja 2, porque é a segunda fase que acontece isso, tá? A primeira, a rocha original começa a ser quebrada por ação das variações da temperatura, do vento e da água. Então, essa vai ser a primeira, tá? Então, aqui no quadrinho vai ser 2, tá aqui a primeira questão, 2 e 1. Os restos de plantas e animais mortos se misturam no solo, formando a matéria orgânica. Qual é a parte que isso acontece? Na terceira, muito bem. Então, você vai colocar o 3 aqui, certo? Formam-se várias camadas e o solo já é capaz de sustentar árvores. É a última fase, né? Então, 4. Na segunda questão, você vai analisar o cenário abaixo. Na imagem abaixo aí do livro de vocês, tem uma floresta queimando, né? Pegando fogo. E aí tem assim, o que está sendo representado na imagem? O que está se passando nessa imagem aqui? Queimadas, né? A floresta ela está sendo queimada. Então você vai colocar 2. Queimadas. Certo? E quais os prejuízos
desse tipo de ação no solo. Quando eu queimo o solo, eu estou prejudicando o solo, né? Mas quais são os prejuízos, né? Que vivem ali. Mata também os seres vivos que vivem no solo, né? Quando você queima o solo, mata aqueles seres vivos que vivem no solo. Diminui a quantidade de água e nutrientes, né? E deixa o solo pobre, né? Infértil, não produz mais nada, certo? Então vamos colocar lá. Se você fez algo parecido do tipo, não precisa apagar, tá? Agora eu vou encaixar para vocês poderem ver aí. Na terceira questão, você vai observar a imagem e depois responder as perguntas a seguir, certo? Aí na imagem temos vamos supor que seja uma vila de casas, né? Tem em cima, tem embaixo. Só que aí as de cima tá tipo numa pedra, né? Tá numa rocha. E embaixo tá em um solo, certo? Existe algum risco em construir casas em locais como mostrado acima? Será que futuramente essas casas elas não vão poder cair, não vai ter a erosão do solo, não vai ter um desabamento daquele solo, prejudicando essas famílias, as casas? O que vocês colocaram? Sim, né? Quando chove muito forte, pode haver sim, certo? Um desabamento, uma erosão, né? Como a gente falou, e acabar derrubando esse solo e aí prejudicando essas casas e essas famílias. Então você vai colocar na 3. Sim, as chuvas podem causar uma erosão prejudicando o solo. E na 4? Ah, não, ainda tem a B, né? B. Você vai discutir com seus colegas e depois responder por que são colocadas lonas plásticas nas encostas dos morros, né? Como você não tem nenhum colega para responder, você deve ter feito com seu pai aí. E aí eu vou falar por quê, né? Porque evita que a água da chuva arraste grandes quantidades de terra, né? Prevenindo assim de possíveis deslizamentos, né? Então, se vocês passarem aí por algum local, por algum morro e ver grandes lonas plásticas, né? Ou lonas de plástico, é para evitar esse desabamento, certo? Então, bota B, porque evita que a água da chuva possa causar um desabamento ou um deslizamento, certo?
evita que a água da chuva possa causar um desabamento ou um deslizamento, certo? E a última questão aí, escreva qual ação de cuidado com o solo deve ser empregada em cada situação abaixo, certo? O terreno ele não consegue reter a água e o solo está muito seco. Quando aquele solo é muito seco, chove, mas ele não consegue reter a água. O que a gente faz? Irrigação. Então, você vai colocar na primeira linha, irrigação. Primeira linha, tá? B. Por causa das plantações consecutivas, o solo está pobre em nutrientes e minerais. Quando o solo está pobre em nutrientes e minerais, a gente vai fazer o quê? Adubação, né? Para que aquele solo fique novamente, que ele possa dar novamente frutos, legumes, enfim, que ele possa ter uma nova plantação de alguma coisa que aquela pessoa queira, certo? Então, você vai colocar aí na segunda linha, adubação. Pronto, gente, é isso. Dei a aula de hoje, fiz a correção na lousa, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Espero que vocês façam a atividade que eu irei passar logo mais, certo? E qualquer dúvida, pesquisar no livro, entrar em contato com a escola, que a escola vai atender, tá bom? Beijos para todos e até mais.